Bom dia, presidente, colegas vereadores que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Saudar o vereador Sandro Fantinel, autor dessa propositura, também os demais vereadores que assinaram, especialmente a vereadora Daiane Mello, né? Vereadora mulher, que está aqui conosco, figurando dentre outros vereadores que também estão aqui. E, mais uma vez, vereadora, a senhora dando um exemplo, né, de que a gente não pode generalizar toda e qualquer discussão. Assim como foi a deputada Júlia Zanata, né, que com mais de 100 mil votos foi eleita deputada federal pelo estado de Santa Catarina, a senhora também é aqui, mulher mais votada da história dessa casa, né, e tem certamente uma longa carreira política pela frente, e está dando exemplo de que não é porque a senhora é mulher que a senhora concorda com toda e qualquer legislação que fale sobre mulher. Assim como nós, pelo fato de sermos homens, não podemos concordar com todo e qualquer tipo de legislação que trate a respeito do homem. Falar de igualdade é complicado porque nós estamos tratando com pessoas distintas, né? Uma força distinta. Eu sempre digo, e preciso ser coerente aqui no meu discurso, de que o homem deve proteger a mulher, deve proteger os idosos, deve proteger as crianças, e é responsabilidade natural, né? É uma vocação do homem ter esta proteção. Ser alguém que serve como um escudo na sua família, no seio social e em qualquer esfera que for colocado. Agora, a gente precisa também cuidar para que não se banalize o instrumento jurídico, o ordenamento jurídico, e o que diz respeito justamente à acusação infundada contra uma pessoa. Se eu não me engano, foi Carnelucci ou Beccaria, que é um dos doutrinadores do direito, que falou que o fato de você simplesmente responder um processo já é uma via crucis. O doutor Cláudio Libardi, aqui, que também é vereador aqui nas horas vagas, né? Tem bivocação aqui, é advogado e vereador, vereador e advogado, sabe muito bem disso, que o fato de alguém receber uma intimação e responder um processo já é um processo penoso. Por mais que ele saia como inocente no final, mas já é um desgaste. Então a gente tem que pensar, e mesmo que exista uma diferença entre o homem e a mulher, e essa diferença tem que ser compensada pela lei, não se pode banalizar. Quando nós pegamos, por exemplo, o instrumento do feminicídio, banalizamos o feminicídio, dizemos que pelo fato de uma mulher ter morrido atropelada por um carro, isso é contabilizado como feminicídio, nós enfraquecemos o assunto. Assim como no exemplo do racismo. Quando uma pessoa tem uma opinião sobre alguém e isso é rotulado como racismo, e não é um racismo na prática, nós estamos enfraquecendo a pauta. E aí, de fato, o que é racismo passa batido. O que é, de fato, feminicídio passa batido. Nós tivemos exemplo de uma moça que foi morta, violentamente morta, inclusive. Ela é prima de uma grande amiga minha, da minha esposa. Inclusive, conversei com ela esses dias falando sobre essa questão dos crimes, que foi aquele caso de Xangri-Lá. Eu vi que algumas colegas aqui se manifestaram, né? A Débora Corrêa, não lembro o segundo sobrenome, mas ela foi morta diante do filho, de 10 anos de idade. E isso foi motivado por uma razão dela ser mulher. Então, isso sim se enquadra como feminicídio. Agora, um roubo seguido de morte, um latrocínio, você não pode enquadrar como feminicídio pelo fato de alguém ter morrido. E eu acho que aqui todo mundo concorda. E o que acontece muitas vezes é um enfraquecimento do assunto em detrimento de tentar se colocar todo e qualquer tipo de acontecimento dentro de uma violência contra a mulher. Até porque, se tudo for tipificado como violência contra a mulher, logo não existe mais nenhum enquadramento para nenhum tipo de violência. Então, a gente tem que cuidar nesse aspecto. E, para encaminhar minha fala, vereador Fantinel, pelo fato de ter partido de uma mulher, isso aqui é a demonstração do que eu disse no início, de que não é uníssono esse pensamento. A gente não pode generalizar esta ideia, que existe espaço para o contraponto. Existem delegados que fazem trabalhos excepcionais nas suas funções, em delegacias especializadas em combate aos crimes contra a mulher, ao feminicídio, à violência doméstica, à violência sexual, à violência moral, ao assédio e uma série de outras tipificações penais. Agora, a generalização vai enfraquecer o assunto. Então, é justamente em cima disso que a gente precisa garantir aquilo que já é constitucional. O que está sendo feito aqui não é reinventar a roda, é apenas dar sequência a uma coisa que já existe e trazer este instituto do contraditório e da ampla defesa para o processo do que diz respeito a essas medidas com relação ao feminicídio e outras práticas que ferem aí o aspecto da mulher. Seu a parte, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado pela gentileza, vereador Caleb. Só queria mesmo dar os parabéns pela pauta trazida aqui e também oferecer o meu apoio ao vereador Fantinel e lhe dar os parabéns pela fala, vereador Caleb. Muito bem explicado, me representou. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, colega Pedro Rodrigues. Eu acho que é apenas a gente colocar as coisas no seu devido lugar, né? Explicando justamente isso, de que existe a diferença do homem e da mulher, eu sempre vou defender isso, de que a mulher precisa ter uma proteção maior frente ao homem, pelos motivos óbvios que eu já falei diversas vezes aqui. Agora, a gente precisa ser coerente, né? Porque às vezes nós estamos punindo pessoas que são inocentes aos moldes do que acontece na alienação parental, que é uma questão de direito de família e que majoritariamente nós sabemos que a alienação parental cada vez mais está
presente no Brasil, nas famílias brasileiras. Seu a parte, vereador Iago. Não vai dar tempo? Então, era isso, presidente. Voto sim, muito obrigado. Palavra, vereador Cláudio Libar.